saber se você pode fazer o seu processo de maneira administrativamente em 2021 na Itália? E quer saber como o Covid impactou diretamente esse processo? Continua nesse vídeo que você vai adorar o que eu vou te contar. Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou a Lilian do canal Cidadania Italiana Simonato e vim gravar um novo vídeo para vocês. Bom, quero falar especialmente neste vídeo sobre o processo de cidadania passo a passo no ano de 2021. Esse processo é o administrativo, aquele que você vem fazer aqui direto na Itália, tá bom? Bom, gente, quero começar pelo primeiro ponto, né? O primeiro ponto é quando você começa a realizar as pesquisas históricas sobre a sua família, né? Esse primeiro, vamos dizer assim, esse primeiro passo do processo você deve fazer, né, com as informações históricas que você conseguir na sua família, tá? Como os documentos de nascimento e casamento seu, os documentos de nascimento e casamento dos seus pais e aí os documentos de nascimento e casamento dos seus avós. Por quê? Porque geralmente essas informações a gente consegue, né, conversando com o nosso primeiro parente ali, que é o pai ou a mãe, né? E às vezes muita gente tem os avós ainda vivos, né? Que maravilha! Pode perguntar diretamente a eles, né? Obviamente que se vocês, depois de fazerem essa pesquisa, não localizarem nenhum documento, aí sim é o momento de estar contratando uma pesquisa especializada, que nada mais é que a pesquisa genealógica, tá bom? Com a pesquisa genealógica, aí você vai contratar um pesquisador que vai estar pesquisando diretamente nos arquivos históricos da Itália. E aí é que entra a gente falar para vocês sobre como é que isso funciona em 2021, né? Porque antes de 2020 nós tínhamos aí uma pesquisa feita normalmente pelos arquivistas e pelas pessoas, né, que trabalham tanto nos arquivos históricos quanto nas cúrias, né, para aquela pesquisa de documentos religiosos. Agora, em 2021, infelizmente o fluxo está prejudicado. Por quê? Porque geralmente as pessoas que trabalham nesses lugares são pessoas mais velhas, né? E aí, o que acontece? Essas pessoas mais velhas, infelizmente, elas estão reclusas por conta da pandemia, né? Então, esse é o primeiro passo do processo e você já pode notar que a pandemia já começou a influenciar esse processo de uma maneira a prejudicar aí o tempo, né, necessário para se fazer uma pesquisa genealógica, que anteriormente se fazia em 2, 3 meses. Hoje, talvez a gente leve o dobro do tempo para poder realizar, tá? Então, esses são um dos aspectos que o Covid interferiu dentro do processo de cidadania administrativa, tá? O próximo passo do processo é a análise de documentos, né? Depois que você reúne todos os documentos, né, em inteiro teor, no formato digitado e não no formato repográfico, é o momento em que você pode contratar uma empresa para fazer uma análise dos seus documentos. Nesta análise, a gente faz tanto a comprovação da legitimidade da linha, né, para saber se esta linha é de fato legítima e para saber se é possível ou não fazer a cidadania através daqueles documentos, tá? E também a gente identifica todos os, vamos dizer assim, as discordâncias, né, os erros, né, as diferenças que esses documentos sofreram durante o tempo, né? Então, às vezes a gente começa uma análise na primeira certidão de casamento do antenato, a gente tem ali uma discrepância pequena e quando a gente chega lá no final da linha de geração, a gente começou a encontrar muitos erros. Não se preocupe, isso é normal, tá? Ter erros como datas, ter erros de nome, ter erros de grafia, é muito natural, né? Por quê? Porque o italiano chegava no Brasil e não falava português. O nosso brasileiro não falava italiano, logo virava uma conversa de doido. O italiano falando para um brasileiro que não entendia a língua do italiano e escrevia do jeito que ele imaginava que era. Logo, é natural que durante a construção das gerações acontecessem erros, diferenças e tudo mais. E é justamente para isso, né, que a gente faz análise, para além de identificar a legitimidade da linha e saber se é possível prosseguir ou não,
também para identificar os diversos erros que a gente vem a ter no processo de cidadania, tá? E aí, após essa análise, e essa não foi prejudicada em 2021, por quê? Porque depende, né, ali da junção desses documentos entregue pelos clientes para a empresa de assessoria, tá bom? Então, nesse passo, a gente pode dizer que a gente continua trabalhando da mesma maneira, né, que antes aí o Covid, tá bom? Depois da análise vem a retificação. E o que é a retificação? A retificação é o passo aonde a gente vai pegar o relatório da análise, né, feito por uma pessoa ou uma empresa competente, e vai colocar esses erros, né, para ser corrigidos, para ser retificados, tá? Então, feito a análise, aí entra-se ou com um processo via Ministério Público do Brasil e faz-se a retificação de maneira judicial, tá? Ou faz-se a retificação de maneira administrativa. E aí, gente, é importante dizer que quem define isso não é você. Quem define isso é o cartório. Por quê? Depois que você tem o relatório, né, de todos os erros que você vai precisar retificar, você vai entrar em contato com o cartório dizendo, olha, neste documento X eu preciso alterar tal coisa. E aí o cartório vai dizer para você, olha, isso aqui eu posso fazer administrativamente, agora esse erro aqui eu não posso fazer. Então você vai ter que entrar com uma ação de retificação na justiça italiana para fazer a solicitação dessa retificação através de um juiz de direito. Esse juiz vai emitir mandados, sentença, mandados, e esses mandados serão distribuídos aos cartórios para que aí sim o cartório possa atender a retificação da qual você precisa para deixar os seus documentos em perfeita concordância. Nesse ponto é importante dizer que a gente tem muita gente dizendo, ai, mas falaram para mim que não precisa retificar. Ai, me disseram que tem alguns comunes que não precisa da retificação. Ok. E aí eu te faço uma pergunta. Você gastou todo o seu dinheiro para fazer análise, para não retificar, para traduzir, para apostilar, para fazer sua viagem, e aí você chega aqui com um documento que você não tem certeza se vai ser aceito ou não? Não acho que isso é uma coisa muito inteligente, né? Se você já chegar aqui, mesmo que queira fazer o processo sozinho, o que não é muito fácil, na verdade é bastante difícil, pelo menos que você chegue aqui já com seus documentos retificados. Porque seja qual for o comune que você optar para fazer o seu processo, você não vai correr o risco do oficial dizer para você que não aceita porque não foi retificado, né? Eu aqui na Simonato costumo dizer que é melhor a gente pecar pelo excesso do que pela falta, né? É melhor a gente pecar de ter tudo retificado do que a gente correr o risco de colocar todo o investimento a perder por conta de uma retificação que não foi feita, tá bom? Então, partindo para o quarto passo, depois que a gente tem a sentença, depois que a gente tem a retificação conclusa, é a hora de emitir as novas certidões. Sim, você vai gastar novamente para emitir as certidões, mas as certidões agora com a averbação de retificação. E nesse ponto é importante falar que o cartório vai cobrar duas taxas, tá? Não vai ser só o valor da certidão, ele vai cobrar também uma taxa para averbar aquilo que o juiz determinou na sua sentença. Portanto, o valor é muito maior do que você já gastou na primeira emissão, tá bom? Esteja ciente de que você terá esse gasto, tá? E aqui com a Simonato você pode parcelar esse gasto. Isso é bem legal e vocês podem ver em qualquer um dos vídeos que eu vou pedir para colocar aqui em cima, referente como é que funciona o parcelamento com a Simonato, tá bom? Bem, gente, seguindo então, a partir do momento em que você já fez a retificação, já emitiu as novas certidões com as averbações da retificação, e aí você vai escolher um tradutor juramentado para fazer a tradução dos seus documentos, tá? Bom, somente fazendo um adendo, o processo de retificação, que quando a gente faz via Ministério Público, por a gente estar falando de um ano de 2021, ainda em pandemia, também foi prejudicado, né? E a gente tem tido aí uma certa morosidade
né, nos processos de retificações, tá bom? Por quê? Porque o fórum muitas vezes está fechado e as pessoas trabalhando em home office, tá? Por esse motivo, temos menos pessoas trabalhando, menos processos sendo sentenciados e menos mandados sendo emitidos, justamente pelo um efeito causado pelo Covid, tá bom? Depois a gente vem para a parte de tradução e como é um serviço privado, graças a Deus ele não foi alterado, né? Em 2020, esse passo do processo não sofreu nenhum problema com a questão da pandemia, tá? Então você precisa se atentar em contratar um profissional que seja um tradutor juramentado, tá? E que vá fazer a sua tradução de maneira correta. Muitas vezes a gente ouve falar, tem profissional cobrando R$ 70 para fazer a tradução. Gente, cuidado que o barato sai caro. Por que eu falo isso? Eu falo isso porque eu tenho muita experiência na área e já peguei inúmeras traduções que foram feitas baratinho, que chegaram aqui na Itália com erros, tá bom? Por quê? Porque, no geral, quando o tradutor, ele mesmo faz a sua tradução, o preço é um preço compatível com o serviço de um profissional especializado. Agora, quando você vê essas empresas cobrando 70, 100, 115, 120, 150 reais por documento, fique esperto, porque provavelmente quem vai fazer a retificação é qualquer pessoa e o tradutor vai apenas assinar essa tradução. Ele não vai ter feito a sua tradução, ele vai apenas assinar o que foi feito, às vezes, muitas vezes via Google, inclusive, tá bom? E aí o tradutor juramentado carimba lá e você recebe uma tradução mal feita. E aí a gente chega na história de começar aquela conversa de doido lá antigamente, mas agora com você. Porque você não sabe ler italiano, vai achar que tá tudo certo. Quando chega aqui na Itália, ó o problema que você conseguiu para sua cabeça, tá? Então se atente. Uma tradução geralmente feita por um tradutor de maneira correta, com esse tradutor juramentado, onde ele mesmo faz, vai custar em média de 200 a 250 reais por documento, tá bom? Isso vai depender também do tamanho dele, mas no geral esse valor é um valor cobrado por uma tradução feita diretamente com um profissional especializado, ok? E aí, gente, depois que a gente tem a tradução e que eu disse que não foi afetada pelo Covid, a gente vem para fazer o apostilamento. O apostilamento de AIA é o selo que o cartório vai colocar no seu documento original mais na tradução, que vai dar validade internacional para esse documento, tá? A Convenção de Haia é uma junção, um acordo um acordo feito por vários países, né, que fazem parte dessa Convenção de Haia, para que pudesse fazer com que a gente desse validade a um documento emitido no exterior, tá? Então, quando eu tenho as certidões de inteiro teor mais as traduções, eu vou mandar para um cartório e esse cartório vai fazer o apostilamento de AIA nas vias originais e nas vias de traduções, tá? Com o apostilamento de AIA, a gente tem aí o documento com validade internacional, né, para ser usado em qualquer país que seja associado a essa convenção de AIA, tá? Esse passo também foi prejudicado com o Covid. Por quê? Porque anteriormente a gente tinha um cartório trabalhando a todo vapor em horário comercial. Hoje, em muitas cidades, a gente tem um cartório trabalhando com uma ou duas pessoas alguns dias na semana, né? E aí, com isso, a gente tem uma certa morosidade no que diz respeito ao processo de apostilamento, tá? E aí, o que a gente tem para dizer? Reflexo do Covid, tá bom? É completamente um reflexo do Covid, tá? Bom, finalmente fizemos lá todos os passos que correspondem à fase Brasil. Quais são mesmos? Pesquisa, análise, retificação, tradução e apostilamento. Estamos com a sua pasta pronta, perfeita, tudo retificado, tudo bem traduzido, tudo apostilado. E aí chegou o momento da gente falar como é que o Covid impactou na fase Itália, gente.
Às vezes eu recebo ainda na data de hoje, em pleno janeiro de 2021, pessoas me dizendo: ah, eu gostaria de ir para a Itália ficar 3 meses para fazer o processo de cidadania. Ok. Pois bem, gente, eu tenho uma notícia não muito feliz para dar para vocês, né? O processo de cidadania feito diretamente na Itália com o Covid foi impactado completamente, né? Nós aqui da Simonatos estamos há praticamente 1 ano sem ninguém, né, vindo do Brasil para fazer o processo de cidadania. Tivemos um cliente que veio de Portugal, tivemos uma outra cliente que conseguiu entrar nas últimas semanas ali antes de fechar as fronteiras de vez, tá? Mas já tivemos também clientes que não conseguiram chegar até a gente, tá bom? Então, não se aventurem, pelo amor de Deus. A gente ouve falar muita bobagem nesses grupos de cidadania. Não se aventurem. Ai, porque eu ouvi falar que vindo pela França dá certo. Ai, eu ouvi dizer que dá pra vir pela Irlanda. Ai, eu ouvi dizer que dá pra vir por Istambul. Ai, eu ouvi dizer que dá pra vir por Marrocos. Eu ouvi dizer que dá pra vir pelo Reino Unido. Pois bem, posso dizer pra vocês que nós já tivemos clientes que não conseguiram chegar, tá? Que a gente alertou e que esse cliente não conseguiu entrar na Itália, tá bom? Hoje eu tô gravando esse vídeo em janeiro, tá? Finalzinho de janeiro. Eu quero alertar você que a cidadania administrativa feita diretamente na Itália foi completamente impactada pelo Covid, tá? E eu aqui da Simonato, a nossa empresa, que o nosso lema é sempre preto no branco, eu não vou mentir para você. Por mais que as minhas casas estejam vazias, eu não vou colocar o meu cliente em risco dizendo para ele se aventurar para tentar entrar na Itália, simplesmente porque a gente está, né, vamos dizer assim, com as nossas casas vazias, tá? Não, de forma nenhuma. Nós aqui queremos que você, quando sair do Brasil para vir para a Itália, saia com a perfeita segurança de que você vai entrar no Brasil, na Itália, tá? Aqui na Itália não está tendo nenhum movimento, tá, referente à vacinação. A gente não ouviu falar ainda que essa vacinação vai começar para todas as pessoas, tá bom? Então, gente, tem um decreto que foi emitido, se eu não me engano, depois do dia 6 de janeiro, aonde o presidente determinou que até abril as fronteiras estarão completamente fechadas, com exceção daquelas pessoas que estão vindo para cá a trabalho. E esse trabalho tem que ser comprovado através de uma carta, através de algo que de fato tenha sido solicitado pela empresa que está contratando essa pessoa para entrar na Itália, tá? Então, por favor, não se aventurem. Eu te peço que você recue, aguarde um pouco mais, né? E que quando você resolver vir, que venha com bastante segurança, tá bom? Então, agora falando exatamente de como que o processo de cidadania administrativa está funcionando nessa época de Covid, eu quero dizer que ele está funcionando de maneira lenta. Por quê? Os órgãos públicos aqui na Itália estão fechados, tá? Trabalhando com uma pessoa, 2 pessoas, uma vez na semana, 2 vezes na semana, depende muito de cada comune, tá? Mas o órgão está funcionando de maneira muito devagar, né? Muitas vezes esses órgãos precisam de algumas validações que dependem de outros comunes, normalmente o comune do seu antenato. E aí eu volto a falar que a gente está contando com uma Itália fechada, trabalhando com um fluxo de processos teoricamente diminuído, mas que continua existindo, mas com pessoas, funcionários reduzidos, em dias da semana também reduzidos. Logo, isso vai causar um aumento, um acúmulo de processos, um acúmulo de pedidos em todos os setores, o que dificulta, né, não só o processo, na sua atualidade, mas também dificulta na posterioridade, vamos dizer assim. Nós entendemos que o ano de 2021, para o processo de cidadania administrativa, será um ano no qual a gente vai estar desafogando por conta de todo o tempo que ficou fechado em 2020, e aí sim, talvez no segundo semestre,
comece a melhorar esse cenário, tá? Porque a gente acredita que até lá já todos estejam vacinados e aí a coisa vai começar a fluir, tá? Mas nesse momento, o processo de cidadania administrativa foi completamente, né, na fase Itália, ele foi completamente afetado, tá? E eu quero dizer para você que tem intenção de contratar a Simonato, que não demore fazer um contato, porque a gente já tá com a agenda lotada, porque transferimos o pessoal de 2020 para 2021. E agora o pessoal de 2021 já está acumulando aí pro próximo 2022, tá bom? Então, se você quer fazer com a gente o seu processo de cidadania e sabe de todas essas condições, porque aqui nós somos a sua cidadania preto no branco, não vou mentir para você em maneira nenhuma, tá? Que você entre em contato conosco, esteja consciente disso tudo, mas que você continue confiando que o seu sonho é possível sim, né? Que talvez ele demore um pouco mais do que os 3 meses estão falados referente à prática da cidadania administrativa, mas que ele vai acontecer. E se você determinou na sua vida que quer fazer o seu reconhecimento na Itália, pois bem, não desanime, aguarde um pouco mais, refaça seus planos, refaça seu ânimo, porque em 2021 você vai sim poder fazer o seu processo administrativamente. Demorando um pouco mais, com certeza, mas vai realizar, sem sombra de dúvida, o seu sonho de vir à Itália para fazer o seu processo de cidadania, tá bom? Espero que você tenha gostado do vídeo. Se inscreve no canal se você chegou agora. Se você já é inscrito, dá um like. Clica no sininho para você receber as nossas notificações quando tiver vídeo novo. Não se esquece que conosco é preto no branco. Um bacione!